Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Texto conhecido, acredito que da maioria de nós aqui. Marcos 12, do 41 ao 44. Diga comigo assim: tudo para Ele. Amém? Esse é o título da nossa mensagem nessa manhã, tudo para Ele. E antes de lermos o texto, eu quero perguntar para você, que tipo de vida você tem ofertado, você tem oferecido a Jesus? Nós estamos prestes a comemorar, a celebrar 500 anos da Reforma Protestante, terça-feira, dia 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, e ali um movimento, começa a ter forma e se expande para outros lugares, e um dos pilares onde a reforma se sustenta é este, somente a Deus a glória. Que tipo de vida você tem oferecido ao Senhor? Que tipo de vida você tem ofertado ao Senhor? Será que você pode dizer nessa manhã que tudo é para a glória de Deus na sua vida? Que tudo que você vive, tudo que você faz para que Deus seja honrado e glorificado na sua história? Aproveitar também para fazer um convite, já que estamos aqui falando da reforma, na terça-feira agora, às 8h30 da manhã, nós vamos ter aqui na igreja uma mesa redonda falando sobre a reforma, também aproveitando o nosso colégio. Então você é convidado, é aberto para toda a comunidade. O nosso pastor vai estar aqui junto com os professores da nossa escola, e a gente vai promover aqui uma conversa sobre o legado da reforma nos dias de hoje. Então, terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, você é o nosso convidado. Marcos 12, 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã a Tua palavra ela encontre um terreno fértil no nosso coração, traga revisão para a nossa vida, traga restauração para o nosso caráter, traga mudança, Senhor, nas nossas atitudes. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 verdades que eu quero liberar para você, assim de cara, é que você foi criado para viver para a glória de Deus. Amém? Nós lemos isso recentemente com um grupo de irmãos aqui da igreja, na escola de liderança, que nós já iniciamos o 2º módulo, sexta-feira iniciamos agora o 2º módulo, e no 1º módulo nós lemos o livro Uma Vida com Propósitos. E esse livro, Uma Vida com Propósito, tem um capítulo que ele trabalha que nós fomos criados para a glória de Deus. E aí, essa verdade me leva a uma segunda verdade. Se nós fomos criados para Ele e para a glória dEle, nós não fomos criados, então, para mediocridade. Uma palavra um pouco pesada, parece pesada, mas na verdade o significado de mediocridade é vida na média, é viver na média. Você não foi criado para a mediocridade, você foi criado para a glória dEle, não para viver uma vida pela metade. Você não foi criado para devolver a Jesus uma vida pela metade.
Você não foi criado para devolver a Jesus uma adoração pela metade. Você não foi criado para devolver a Jesus um serviço pela metade, um discipulado pela metade, um testemunho pela metade. Eu falava aqui no culto da celebração das 8 horas, que o nosso mundo de hoje precisa do padrão dos céus, precisa de referências, precisa de pessoas, homens e mulheres, que estejam dispostos a viver pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas tem muita gente por aí vivendo um testemunho pela metade, vivendo uma vida com Deus pela metade. Por isso eu quero conversar com você nessa manhã sobre uma vida 100% para Jesus. Uma vida 100% para a glória dele. E diante disso, nós temos pelo menos 2 tipos de pessoas que se comportam de maneiras diferentes em relação a Deus. O primeiro é que eu denomino o espectador consumista. Aquele que vive uma vida com Deus como um espectador. Alguém que assiste, como que alguém que assiste um espetáculo. Como alguém que não é comprometido, como alguém que não é impactado por aquilo que assiste. Ele pagou um ingresso, ele entra lá no anfiteatro para assistir um espetáculo. É um espectador, é um observador, é um bom religioso. Ele gosta da igreja, ele gosta dos trabalhos da igreja, ele gosta de ouvir a palavra de Deus. Ele até faz parte de ministérios. Ele até é membro da igreja. Mas não passa disso. Ou seja, a palavra que ele recebe não é um evangelho que transforma, mas não é um evangelho que toca na profundidade das suas decisões. Ele é um bom espectador. É um bom consumidor. Ele vem para consumir. E muitas vezes, irmãos, nós estamos diante desse risco também, dentro aqui da igreja, nos tornarmos um consumidor do evangelho. Acharmos que a nossa tarefa, ela começa e termina aqui. Nós somos chamados para sermos espectadores de culto, para ouvirmos sermões, para consumirmos alguma coisa, e Deus se torna aquela pessoa que nos dá aquilo que nós queremos consumir. Entende? É como se muitas vezes usamos até mesmo o nosso dízimo como pretexto para isso. E nos tornamos consumidores, domingo após domingo, terça após terça, na célula, nos tornamos consumidores nas reuniões, nos ministérios. Apenas vamos consumindo aquilo que Deus, entre aspas, precisa nos dar. Triste vida é essa. Porque Deus não nos chamou para sermos consumidores da fé. Deus não nos chamou para sermos meros espectadores. Aliás, Jesus veio ao mundo e Jesus transforma espectadores em discípulos. Diga comigo, o convite de Jesus para mim é o discipulado. O convite de Jesus para aquelas pessoas que viveram com Ele, que foram seus conterrâneos, foi o discipulado. Ele confronta os religiosos, ele confronta os espectadores, ele confronta a multidão, ele confronta os observadores para que eles saiam do seu lugar e tomem partido. E Jesus continua fazendo isso nos dias de hoje. Porque céus e terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Amém? A palavra de Deus não passa, a palavra de Deus continua viva, eficaz, e ela promove, ela provoca decisões na nossa vida. O discípulo, irmãos, é aquele que deixou de ser um mero espectador. O discípulo é aquele que se comprometeu. O discípulo é aquele que tomou uma decisão, que promoveu uma transformação e uma mudança definitiva na sua vida. O discípulo é aquele que não senta só para ouvir, mas ele quer dar também, ele quer oferecer também. Ele recebe, porque ele recebe, ele quer compartilhar. Ele recebe, porque ele recebe, ele quer dar. Nós só damos o que nós temos. Então o discípulo não é um simples espectador. Ele já foi um dia um espectador, mas ele aceitou o compromisso de ser um discípulo.
Ele aceitou o compromisso de dar um passo maior na sua história em relação a Jesus, de tomar uma decisão definitiva na sua vida. Quem é, então, esse discípulo para Jesus? Quem é essa pessoa? O que o diferencia do espectador da multidão? Jesus mesmo responde essa pergunta, Marcos capítulo 8, verso 34 e 35. Ouça apenas, diz assim: Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Verso 35. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Então você percebe que nem todo mundo é discípulo, porque nem todo mundo está disposto a tomar essa decisão. Esse texto aqui de Marcos capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus chama a multidão e os discípulos e propõe o desafio. Ou seja, Jesus veio para nos trazer um convite para passarmos de nível na nossa vida cristã. Não dá para ser espectador a vida inteira. Você pode até continuar, você pode até ser, eu posso até ser um mero espectador, mas me desculpe, é uma vida medíocre, é uma vida mediana, é uma vida média. Quando na verdade a proposta de Jesus para a sua igreja é 100%. É que Ele governe toda a nossa vida. Não dá, irmãos, para compartimentalizar a nossa vida. Para dizer, disso eu cuido, disso eu entendo, e disso o Senhor cuida, e disso o Senhor opina. Ou Ele opina sobre tudo, ou não opina sobre nada. Ou Ele governa tudo, ou Ele não governa nada. Para mim está claro o convite de Jesus aos discípulos, que esqueçam os seus próprios interesses. O discípulo tem consciência de que a palavra mexe com ele. O discípulo tem consciência de que ele precisa mudar de vida constantemente, ele precisa ser transformado constantemente. O discípulo tem essa consciência. Porque uma vez que ele aceitou o desafio de se tornar um discípulo de Jesus, ninguém nasce discípulo, nós nos tornamos com uma decisão de vida. Na medida em que ele aceita esse desafio, ele também entende que precisará tomar outras decisões ao longo da sua vida. Não para aí, porque ele pode voltar a ser um mero espectador se ele parar ali. Um mero observador. Irmãos, Jesus, ele foi acusado de blasfemo, ele foi acusado de se colocar contra o império religioso daquela época, justamente porque a palavra que ele oferecia era uma palavra que mexia com as pessoas, que promovia, que provocava uma decisão nas pessoas. Se a palavra de Jesus não traz nenhum tipo de confronto para o seu coração, se a palavra de Jesus não traz nenhum tipo de provocação para você, por favor, faça uma revisão de vida. E essa palavra me alcança também, faça uma revisão de vida. Jesus aqui, eu quero falar um pouco desse contexto. O texto é muito simbólico também. Jesus usa de uma situação real para trazer princípios eternos. Jesus sempre fez isso. Ao longo dos seus 3 anos de ministério, Jesus fazia muito isso. Ele usava de uma situação real para trazer ensinamentos, formação aos discípulos dele. Ele estava formando discípulos, lembre-se disso. A principal tarefa de Jesus na terra foi formar discípulos. A principal tarefa de Jesus na terra foi o discipulado. Porque ele precisava que esse movimento tivesse continuidade. Então ele precisava deixar um legado. Se você quer que algo que você esteja semeando na terra tenha continuidade, forme discípulos, forme a próxima geração, senão ela vai morrer com você. Senão, o que você lutou a vida inteira para semear vai morrer contigo. Se você não forma a próxima geração, ela morre com você. O que você semeou vai morrer contigo.
Talvez você morra ainda sem colher aquilo que você semeou, o que é pior ainda. Por isso forme discípulos, por isso forme a próxima geração, urgentemente forme a próxima geração. Mas olha o contexto aqui, Jesus está fazendo uma crítica muito dura, muito pesada à hipocrisia religiosa daquela época, mas especificamente aos mestres da lei, aos escribas. Veja comigo o verso 38 a 40, que são os versos que antecedem ao texto que nós lemos. Olha o que ele diz: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus, nesse momento, aos discípulos, ele está fazendo uma severa crítica à hipocrisia religiosa da época, personificada pelos escribas, pelos mestres da lei, que sabe, se importavam com isso tudo de práticas aqui que nós citamos aqui. Eles fazem questão de andar com roupas especiais para serem percebidos, de receber saudações nas praças, ou seja, eles gostavam de serem notados, de receber saudações, de serem chamados de mestre, de pai, de serem chamados de serem respeitados pelas pessoas. Os escribas gostavam disso, gostavam de se assentar nas sinagogas de frente para o povo para serem vistos. Nada contra sentar de frente para o povo, né? A gente até tinha essa prática, mas nada contra. A questão é o que gera isso, é a motivação. E no caso, o que Jesus condena é a motivação deles, porque eles gostavam nas sinagogas de sentar de frente para serem observados, para serem vistos. Aí está a hipocrisia. Eles gostavam nos banquetes de se assentar perto do anfitrião, porque era lugar de honra. Todo mundo que chegava na casa cumprimentava o anfitrião, e de cara também cumprimentava eles. Percebiam que eles estavam no ambiente. Jesus, ele não mede esforços aqui para ensinar os discípulos. E aí, de uma maneira prática, olha o que ele faz. Ele está no templo, ele está observando as pessoas na hora da oferta. No templo, o templo era constituído de 13 caixas, chamadas também de trombetas ou de arcas. As pessoas vinham e ofertavam. Eu imagino Jesus sentado num ponto com uma boa visão, observando as pessoas ofertando. Ele faz essa dura crítica aos mestres da lei e, ao mesmo tempo, traz à tona a atitude de uma viúva pobre. Ele usa a atitude de uma viúva pobre para ensinar princípios eternos aos discípulos que ele estava formando. E aí hoje, eu não quero me ater ao dinheiro, ok? Porque esse texto, ele fala de dinheiro, ele fala de uma forma concreta, mas eu não quero falar de dinheiro. Eu quero falar da vida como um todo, onde a vida financeira, ela está encaixada, ela faz parte da vida como um todo. De repente, essa palavra vai se aplicar para você à vida financeira. De repente, essa palavra vai se aplicar para você a uma postura sua dentro da igreja. De repente, essa palavra vai se aplicar a você a uma postura tua no seu trabalho, na sua célula, na sua maneira de servir, na sua maneira de viver. Então, que o Espírito Santo possa traduzir para você a aplicabilidade dessa palavra. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que nós fomos chamados para uma vida para a glória dele. Diga comigo, tudo é tudo. Faça melhor do que isso. Tudo é tudo. Tudo é tudo, irmãos. O que esse texto me diz é que eu preciso oferecer tudo para ele. A minha vida, ela foi gerada 100% para a glória dele. A sociedade precisa, irmãos, que a igreja saia
da toca. A sociedade precisa que a igreja se mostre mais do que nunca. E a igreja não são as suas regras, não é a sua doutrina, não são as suas normas. A igreja tem a ver com pessoas, tem a ver com você vivendo o evangelho do reino no mundo. A igreja tem a ver com você no seu trabalho, tem a ver com você na sua vizinhança, tem a ver com a sua postura, com as suas decisões lá fora. Mais do que nunca, a sociedade, o mundo precisa que a igreja se mostre. Há pouco tempo atrás, o nosso pastor pregou aqui a igreja como uma resposta ao mundo. E é isso mesmo, mais do que nunca, o mundo precisa dessa resposta. Nós precisamos nos mostrar, não dá mais para termos uma vida 20% para Jesus e 80% para a gente. Não dá para ter 50% para Jesus e 50% para a gente. Não dá para ter 80% para Jesus e 20% para a gente. Ou é tudo ou é nada. Ou você mostra tudo ou você não está mostrando nada. Mais do que nunca, irmãos, nós somos confrontados pelo mundo atual, a vivermos uma vida 100% para Jesus, nada menos do que isso. Amém? Por isso, essa palavra, de alguma maneira, ela vai mexer com você nessa manhã. De alguma maneira, você vai se sentir incomodado com ela. De alguma maneira, você vai sentir algo meio que cutucando o seu ser aí. Mas o objetivo é esse mesmo, e quero dizer para você que ela passa por mim, ela passa pelas minhas decisões, ela passa pela minha maneira de viver também. Eu não estou como alguém que prega, que está fora daquilo que está pregando. Pelo contrário, ela passa por mim. Eu sou o primeiro que quero aplicar isso na minha vida. Para viver uma vida para a glória dele, então, para viver uma vida 100% para ele, primeiro, entenda que o seu muito pode ser pouco, e o seu pouco pode ser muito. Diga comigo, o muito pode ser pouco, e o pouco pode ser muito. Olha o que diz o verso 41, final dele. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. O que chamou a atenção de Jesus não foi a grande quantia dos ricos. O que chamou a atenção de Jesus foram as moedinhas da viúva. Tem até uma musiquinha, né, sobre isso, sobre as moedinhas da viúva, né? Que eu não vou cantar. Pode ficar tranquilo, não vou, não adianta pedir. Mas o que chamou a atenção de Jesus, que observava ali, e tirou um princípio daquela atitude corriqueira de dar oferta, né? Como damos oferta aqui semanalmente, como trazemos o nosso dízimo aqui mensalmente. O que chamou a atenção de Jesus ali são as pequeninas moedas da viúva, que naquele contexto eram as moedas de menor valor, moedas de cobre. Talvez na sua Bíblia está o equivalente a um quadrante. Algumas traduções trazem a palavra quadrante, porque provavelmente a carta de Marcos foi dirigida aos romanos. E quadrante é uma moeda romana, para que eles pudessem compreender o que estava acontecendo ali. Mas são 2 pequenas moedas de cobre, que tinha um valor muito pequeno, quase nada, naquele contexto. E o que chama a atenção de Jesus é o pouco que aquela viúva dá. O que chama a atenção de Jesus é a oferta da viúva. Preste atenção, nem tudo que chama a atenção das pessoas chama a atenção de Deus. E nem tudo que chama a atenção de Deus vai chamar a atenção das pessoas. A oferta da viúva não chamou a atenção das pessoas, mas chamou a atenção de Jesus. Ela se destacou ali, enquanto que a grande quantia de dinheiro que os ricos traziam pode ter chamado a atenção de muita gente. Muita gente que sabia, muita gente que olhava, olha como aqueles ricos ali ofertam grandes quantias de dinheiro. Mas para Jesus isso não teve consideração, para Deus isso não teve consideração. E a resposta é clara, porque a viúva deu tudo, os ricos deram o que sobrava. Não é que Deus rejeitou a oferta dos identificados aqui no texto como ricos, que Deus rejeita a oferta, grandes quantias. Não é isso, o texto não está legitimando aqui a oferta pequena. O texto aqui está dizendo o seguinte:
A viúva deu tudo, os ricos deram o que sobrava. E aí, cuidado, quando você diz, por exemplo, da oferta da viúva. Porque às vezes a gente faz isso. Senhor, eu não tenho muito hoje, eu tenho como oferta da viúva, um pouquinho, mas de coração. Cuidado com isso. Porque se é a oferta da viúva, então você tem que dar tudo, porque a viúva deu tudo. Então cuidado com a sua oração, quando você oferta. Porque se é a oferta da viúva, você tem que dar tudo. Vai pegar teu carro, traz aqui. Vai pegar a chave lá do teu apartamento, traz aqui. Vai pegar tudo que você tem no banco, traz aqui. É tudo. Se é a oferta da viúva, é tudo. Mas a gente legitima a oferta da viúva como pouco dinheiro. Não é verdade? A gente legitima fazer alguma coisa pouca, pequena, mas de coração, como sendo a atitude da viúva. Ó Senhor, como atitude da viúva, eu estou fazendo isso para o Senhor nesse dia. É pouco, mas é de coração, sabendo que você está dando sobra, sabendo que você pode fazer mais. Mas usando a viúva, a pobre viúva, que deu tudo o que ela possuía. Então cuidado que o seu muito pode ser pouco, o seu pouco pode ser muito. A intenção do coração é mais importante do que a atitude exterior. Jesus provocava, irmãos, ali uma reflexão do coração. Jesus nos provoca hoje uma reflexão do coração. Às vezes nós achamos que fazendo muito, estamos fazendo o que Jesus quer que a gente faça. Não é o pouco, não é o muito, é o tudo. Se o seu tudo for pouco, então que seja o tudo. Então é o que Deus quer. Agora, não ache que o muito fazer, o muito realizar, é o que Deus espera. Marcos 12:30, Jesus diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Tudo é tudo. Mateus 15, 7 e 9, Jesus faz uma crítica também muito severa aos religiosos. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, falando dos fariseus e dos mestres da lei: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Meu Deus do céu. Mexe com a gente ouvir um texto desse, não mexe? Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, Deus está falando em outras palavras assim: quem mandou você fazer isso? Quem mandou você ter essa atitude? Quem mandou você ensinar assim? Isso é uma coisa que você inventou. Não deposita na minha conta o que eu não te pedi, o que eu não mandei. Irmãos, nós corremos o grande risco de fazermos muita coisa para Deus e não fazermos o que Deus realmente quer que nós façamos. Corremos o grande risco de fazermos muita coisa para Deus e não fazermos o que realmente Ele nos mandou fazer. Eu falava isso na escola de liderança agora, no módulo 2, sobre uma vida contagiante. E nós falávamos do texto de Mateus 28, que para mim ali é uma ordem clara de Jesus. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas não obedecendo uma ordem clara. Está claro. A não ser que você riscou esse texto da tua Bíblia. A não ser que você tirou essa página da tua Bíblia. Você arrancou ela fora. Entende? Irmãos, nós fazemos muita coisa, mas enquanto nós nos distraímos fazendo muita coisa, esquecemos de fazer o que realmente Ele mandou a gente fazer. Mateus 28, versos 19 e 20, preciso ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Você pode dizer amém, mesmo sem vontade? Gente, está claro para mim essa ordem. Sabe aquela história que você dá uma ordem para o teu filho e ele faz uma coisa totalmente o contrário que você pediu, ordenou? Muitas vezes a gente está assim em relação a Deus. Está clara a ordem. E tem outra coisa também que pesa para nós.
nós deixamos para o final as coisas mais importantes. Jesus repetiu aquilo que ele gostaria mesmo que os discípulos praticassem. De tudo que ele falou, em 3 anos, pega as palavras finais. Se você quer saber o que Jesus priorizou, pega as palavras finais. Porque ninguém deixa no caso de Jesus, de ser assunto aos céus, de subir, antes de deixar claro o que ele gostaria que os discípulos praticassem. Ninguém vai embora antes de deixar claro para as pessoas o que realmente gostaria de dizer. Então podemos dizer aqui que Jesus, em Mateus 28, não havia subido aos céus ainda, porque ele ainda precisava deixar claro aos discípulos o que eles precisariam fazer. Então um bom jeito de fazer uma análise na sua vida, se o seu muito está sendo pouco e o pouco muito, é só olhar as últimas palavras de Jesus. Vai para lá, Mateus 28, Marcos 16, João, a partir do capítulo 17, depois no capítulo 21. Olha lá, Lucas, olha lá e vê se a sua vida ela está encaixada nas últimas palavras de Jesus. Se tiver, beleza, você está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Se não tiver, vamos correr atrás, porque o seu muito pode estar sendo pouco. Eu quero ouvir de Jesus no último dia: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero ouvir. Eu quero chegar diante de Jesus aprovado. Eu quero chegar diante de Jesus com a certeza de que eu cumpri a missão que Ele me deu para fazer. Eu não cumpri a minha missão, eu cumpri a missão dEle. Amém? A segunda coisa, e eu vou dar uma acelerada aqui. Saiba que a sua disponibilidade será sempre mais importante do que a sua capacidade. Diga comigo, a minha disponibilidade é mais importante do que a minha capacidade. O verso 42 e 43 diz assim: uma viúva pobre chegou-se, colocou 2 moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, ele declarou: olha a viúva pobre, ela colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. A palavra grega que identifica a viúva é pitokos, ou seja, é alguém totalmente desprovida de bens. O que você quer dizer com isso, pastor? Que ela não tinha nada para oferecer. Ela não tinha capacidade nela mesma em nada. E é interessante como essa viúva é desprendida. Ela não está preocupada com o que os outros vão falar. Ela não está preocupada se os outros vão comentar da oferta dela. Ela não está preocupada se os outros vão olhar para ela de um jeito... Tem gente assim na igreja, né, irmãos? Tem gente que fica preocupada com a opinião dos outros, fica preocupado com o que vão falar, fica preocupado com o que vão dizer. Se você está fazendo o que Jesus mandou você fazer, meu irmão, continua. Faça. Você não é responsável por o que os outros vão entender ou não. Mas veja bem, esteja debaixo de bênção, esteja debaixo da aprovação. Eu fico vendo essa viúva, ela sai do seu lugar, vem ali, deposita 2 moedinhas e vai embora. Está tudo certo. Desprendida. Não tem crise. Muitas vezes você não vai ter mesmo capacidade, condição de fazer, muitas vezes você não tem mesmo, mas a intenção do coração, volto a dizer, é mais importante do que a ação. Jesus vê a sua disponibilidade. Irmãos, tem gente que, fala pra caramba, diz que faz, e que é isso, que é aquilo. Na hora do vamos ver, não está nunca disponível. Então, para mim, não quer dizer nada isso. O muito é pouco. Entende? Não, faz isso, faz aquilo, faço isso, faço aquilo, faço isso. Faz, então beleza. Aí na hora não está disponível nunca. Que história é essa? A disponibilidade é mais importante do que a capacidade. E a disponibilidade é a intenção do coração. Senhor, eu não sei como fazer. Senhor, eu não tenho tempo hoje para fazer. Senhor, eu não consigo fazer, mas eu estou disponível para fazer. Eu estou disponível para oferecer a minha vida ao Senhor. Mexe com ela, faz conforme o Senhor quer. Muda o que precisa ser mudado. Que eu viva uma outra vida. Mas, por favor, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão sobre mim e mude o que precisa ser mudado de lugar. Eu estou disponível para ser transformado pelo teu chamado.
Foi assim que Jesus fez com os discípulos que estavam pescando. Agora larguem as redes e me sigam. Jesus não estava perguntando se eles tinham faculdade, Jesus não estava perguntando se eles tinham dinheiro, Jesus não estava perguntando se eles tinham tempo, Jesus estava perguntando pela disponibilidade deles. Disponibilidade é a resposta que nós damos a Deus. É a resposta que nós damos a Deus. Amém, irmãos? Atos 20, 24, Paulo faz a seguinte declaração de propósito, e que essa seja a minha e a sua declaração também, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu sou uma pessoa que trabalha muito com computador. Todos nós aqui, né? Os pastores, e talvez você seja uma pessoa assim também. Porque tudo que nós fazemos hoje é digital, né? Tem a ver com o computador. Então, eu orando ao Senhor, num momento que Deus mexeu comigo com esse texto, que já tem um tempo, eu falava: Senhor, onde eu boto esse texto para eu sempre me lembrar dessa minha missão? Me veio o computador. Hoje, a minha tela lá principal do computador, quando eu abro o computador, esse texto está estampado lá. Não tem um dia sequer que eu não leia esse texto, porque eu abro o computador todos os dias. Então, quando eu abro o computador, o texto está lá. Não tem nem como eu correr, a não ser que eu vire o olho assim, ó, e fique digitando fora. Entre algum lugar que desapareça o texto. Eu preciso me lembrar que eu não posso dar valor à minha própria vida. O importante mesmo é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Amém, irmãos? E se a expectativa do brasileiro é viver até 71 anos, eu tenho pouco tempo para isso. É claro que tem muita gente que vive mais, né? Temos muitos irmãos aqui que estão fora da média, graças a Deus por isso, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, quero chegar e alcançar vocês, e passar também. Mas se é 71, eu tenho que correr, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo, né, irmã Glorinha? Irmã Glorinha completou 71, bênção, 2 células, está lá no curso de liderança na quarta-feira. É isso, irmãos, nós temos pouco tempo. Nós temos que usar a nossa vida para um propósito. Então, saiba que a sua disponibilidade é mais importante do que a sua capacidade. Às vezes você não terá condições, às vezes você não terá capacidade, mas Deus quer a sua disponibilidade. Se você oferece a sua disponibilidade, Ele vai te dar inspiração para mudar o que precisa ser mudado na sua vida, para ter condições e capacidade para exercer o chamado dEle. Mas seja disponível, só isso que Ele está pedindo. Disponibilidade. Viva para a glória dEle. Terceiro e último, eu termino com esse princípio: entregue sempre o melhor para Deus. Diga comigo: o meu melhor para Ele. 44, todos deram o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que você tem oferecido para Deus? Preste atenção numa coisa: a Bíblia não ensina que temos que dar tudo a Deus, materialmente falando, mas ela nos ensina que tudo o que temos é de Deus. Pegou? Amém ou não? Então, se você disse amém, isso inclui teu carro, tua casa, tua conta no banco, isso diz tudo. A Bíblia não diz, ok, que você precisa dar tudo a Deus. Mas você tem que entender que tudo o que você, entre aspas, tem é de Deus. Onde está isso, pastor? Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é dele. Então viva para Ele. E descanse na provisão. Viva para Ele, ofereça o seu melhor a Deus e descanse na provisão. Quando nós estamos dispostos a dar a excelência, a oferecer o melhor a Ele, nós podemos descansar que Ele sempre trará o melhor dEle para nós. Sempre.
Então ofereça o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor das suas intenções, sabe? O melhor da sua inteligência, ofereça para Deus, ofereça para o reino de Deus, ofereça para viver o propósito de Deus, o melhor, não dê sobra não, porque, meu Deus, Deus te deu o melhor, Deus ofereceu o melhor para você. Então ofereça o seu melhor e descanse na provisão. Pastor, mas se eu dar o melhor para Ele, quem vai cuidar disso? Meu irmão, cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas. Descanse na provisão. Ou você crê que Deus é o teu provedor, ou você não crê. Ofereça o seu melhor a Ele, incluindo a sua vida financeira. Ok? Eu não estou falando de dinheiro, mas isso inclui o nosso dinheiro. Isso inclui o dízimo, isso inclui ofertas, isso inclui tudo que você também dá em adoração de forma material. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos dizer tudo juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 34, verso 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Ele te chama então para viver uma vida 100% para Ele. A pergunta que eu quero terminar essa palavra para você nessa noite é: qual é a sua resposta de vida? Se Deus te pede 100% para Ele, o que você tem dado? Será mesmo que Ele governa 100% da sua vida? Veja bem, não estou acusando ninguém, não estou lançando fardo sobre ninguém, por favor. É você que faz essa análise, entende? É você, é o Espírito Santo e você. Não sou eu não posso fazer essa análise da tua vida, e nem você da minha. Você sabe o que você dá. O Espírito Santo, ele mostra para nós o que nós estamos dando, o que nós estamos oferecendo. Será que nós estamos satisfeitos com uma boa vida religiosa? E lanço algumas perguntas. Será que nós estamos satisfeitos em fazer alguma coisa para Deus, mas não fazer o que realmente Ele nos pediu para fazer? Será, irmãos, que nós estamos distraídos, perdidos em muitos afazeres, em muitas tarefas, como Marta? Enquanto Maria estava lá no principal, Marta estava perdida nos muitos afazeres. Será que você está perdido nos muitos compromissos, desafios da sua vida, que no final das contas não vai servir para a eternidade, você não vai levar contigo, você só leva para o céu pessoas, você não leva mais nada. Então será que a nossa maior energia está com coisas que nós não vamos levar, vamos deixar aqui? Será mesmo? Irmãos, isso me confronta demais. Aí você pode dizer assim: pastor, mas o senhor é pastor, fica fácil falar. Não, porque eu como pastor posso me distrair em fazer muitas coisas que Deus não me chamou para fazer. Eu posso me distrair com muitas atividades e deixar o principal de lado. Deixar o principal de lado. Por isso eu quero convidar você a fazer uma análise da sua vida, antes de nós sairmos desse templo. Feche os teus olhos. Onde você está? Feche os teus olhos. Será que o Espírito Santo está te revelando alguma coisa? E Ele é o Espírito da sabedoria, Ele é o Espírito da revelação. Ele é o Espírito que nos mostra, nos traz clareza. Então, meu irmão, se o Espírito Santo está dizendo alguma coisa para você, tome uma decisão de vida, uma resposta de vida hoje. Não saia daqui sem essa decisão. João capítulo 17, verso 4, Jesus diz assim: olha, Pai, eu completei a obra que me deste para fazer. Eu completei. Será que essa oração também pode ser feita por nós? Senhor, eu estou completando, eu estou trabalhando na obra que o Senhor me deu para fazer.
Eu estou anunciando a boa notícia da graça de Deus. Não confunda fazer coisas para Deus com fazer o que Ele nos mandou fazer. Não confunda isso, por favor. Não confunda servir na igreja como tudo o que você precisa fazer para Deus. A obra de Deus tem a ver com pessoas. Pessoas. Senhor, em nome de Jesus, queremos viver uma vida 100% para o Senhor, para a Tua glória. E o Senhor é glorificado na terra quando fazemos o que o Senhor nos chamou para fazer. Nós pecamos quando nos distraímos. Distraímos, ó Deus, com a nossa própria agenda. Distraímos com os nossos interesses, quando o Senhor disse que os nossos interesses não podem vir primeiro. Nos distraímos, ó Deus, quando achamos que uma boa vida religiosa é suficiente. Quando nos evangelhos estão repletos de trechos onde o Senhor condena uma boa vida religiosa. E nós, muitas vezes, reproduzimos o papel dos fariseus daquela época, nos dias de hoje. Muitas vezes nós somos os fariseus, os escribas daquela época. Meu Jesus, a minha oração nessa manhã, nos livra disso. Nos mostra então, Senhor, o que precisa ser mudado, transformado, para sermos igreja relevante, efetiva. Para sermos, Senhor, um povo comprometido com o Senhor, que vive uma vida 100% para o Senhor, não uma vida medíocre, mediana. Nós queremos ser como essa viúva, Senhor, desprendida, que pegou a sua oferta, tudo que ela possuía, e não teve ali nenhuma preocupação, ofereceu ao Senhor, adorou o Senhor recebeu a oferta dela, e a usou como modelo, como parâmetro, como exemplo de uma vida religiosa verdadeira. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã é que possamos viver para a Tua glória, só ao Senhor a glória eterna, tudo por meio do Senhor, para o Senhor, que a nossa vida seja uma resposta ao 100% de sacrifício que o Senhor nos ofertou na cruz do Calvário. Livra-nos, mais uma vez eu te peço, de uma vida vazia, de uma vida em que nós vivemos para nós mesmos, e que possamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.